Informações do Cruzeiro neste sabadão de Campeonato Brasileiro. A rodada começa já neste sábado com jogos importantes. Palmeiras e Cruzeiro se enfrentando neste domingo no Allianz Parque em São Paulo. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo neste sabadão de Campeonato Brasileiro, hein? Jogos importantes abrindo a rodada neste sábado, incluindo o Flamengo, hein? O Flamengo estará em Fortaleza para encarar a equipe do Fortaleza. O Fortaleza aí jogando talvez a última ficha para tentar sair da zona de rebaixamento. É a rodada de número 30 que tem hoje Vitória e Corinthians em Salvador. Tem Atlético Mineiro e Ceará na Arena. Fluminense e Internacional no Rio. Sport e Mirassol no Recife. Fortaleza e Flamengo no Ceará, São Paulo e Bahia. Amanhã, 4 partidas fechando a rodada, Grêmio e Juventude, no Rio Grande do Sul, Botafogo e Santos, no Rio de Janeiro, Red Bull, Bragantino e Vasco em Bragança Paulista, Palmeiras e Cruzeiro, esse jogo às 8h30 da noite. Lembrando que o Palmeiras é o líder com 61 pontos, o Flamengo é o segundo, também 61. Cruzeiro terceiro, 56. Mirassol quarto, 52 pontos. Bahia o quinto, 49. Botafogo sexto, 46. O Fluminense é o sétimo colocado, aí fora do G6 com 41 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, Vitória 31. Juventude 26. Fortaleza 24. E o Lanterninha, o Sport, com 17 pontos ganhos. Olho então nesse jogo do Fortaleza. O Fortaleza tem 24 pontos. Se quer ainda permanecer na Série A, é praticamente a última chance, restando aí 9 jogos para terminar a competição, 27 pontos. O Fortaleza tem um jogo a menos, é verdade, e está ali 7 pontos atrás do 16º, que é o Santos, que tem 31 pontos. O Cruzeiro fecha a preparação neste sábado e aí o técnico Leonardo Jardim vai definir a equipe e vamos ver o que ele vai fazer aí com as dúvidas que tem. Na direita, o William ou Cauã Moraes, se o Kenny Arroio segue entre os titulares ou se ele fica como opção no banco para ser aí uma surpresa para o segundo tempo. Se isso acontecer, aí o Leonardo Jardim voltaria com aquela formação, tendo Wanderson e Christian, mas tudo isso nesta última atividade na Toca da Raposa 2 e aguardar a lista dos relacionados. O Cruzeiro que viaja à noite de voo fretado para São Paulo, mas essa lista devendo ter aí Luiz Sinisterra. Marquinhos, o jogador ficou bastante abalado, chorou bastante ontem ainda na Toca da Raposa 2, por causa da grave lesão que teve, vai passar por cirurgia. Nos próximos dias será operado pelo Dr. Sérgio Campolina e aí é iniciar aquele longo período de reabilitação por causa da lesão muito grave que ele teve, ruptura de ligamento cruzado anterior no treino dessa sexta-feira na Toca da Raposa 2. João Vitor Xavier, Cruzeiro se vence amanhã, amigo, volta para essa briga forte na ponta da tabela. Hoje a diferença são de 5 pontos, quer dizer, uma vitória coloca o Cruzeiro a 2 pontos do Palmeiras. Por tudo isso, por toda a história, grande jogo amanhã, hein, João Vitor? Bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia, Simões Pansieri, ouvinte do Rádio Esportes da Itatiaia. Ô Thiago, antes até de falar do jogo, você falava aqui com muita propriedade que é um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. O especialista em história está aqui à nossa direita, o nosso professor Alexandre Simões, mas eu ousaria dizer que um dos jogos mais importantes e marcantes da história vitoriosa do Cruzeiro é exatamente aquele jogo contra o Palmeiras em 96. Aquele jogo está na lista, talvez, dos 5 jogos mais importantes da história do Cruzeiro, por tudo que ele representa. O Cruzeiro ganhou várias vezes a Copa do Brasil. Mas aquela Copa do Brasil
provavelmente foi a mais especial da história do Cruzeiro. Você acha que mais especial do que o jogo do São Paulo? Eu acho. O jogo do São Paulo é mais emocionante, mas aquela era mais improvável. Olha, o Cruzeiro foi jogar ali contra o time mais forte do Brasil e talvez o time mais forte daquela década no futebol brasileiro. Você tem a sensação que se fizessem 5 jogos, o Cruzeiro ganharia um e perderia os outros 4 naquela... Eu acho que qualquer time do Brasil que naquele fizesse momento, 5 jogos contra o Palmeiras, se o time fosse muito bom, ele talvez ganhasse um, empatasse outro e perdesse ali 2, 3, mas era assim, aquele time do Palmeiras era muito bom, pô. Era um time que tinha Rivaldo, Luizão, quem mais? Veloso. Djalminha estava naquele time, Cafu, Júnior na lateral esquerdo. Isso, Júnior. Você tinha os 2 laterais que seriam campeões do mundo pela seleção brasileira. Você tinha Rivaldo, que seria campeão do mundo pela seleção brasileira. Você tinha Djalminha, que só não foi campeão do mundo porque deu uma cusparada num jogador lá pelo La Corunha. Luizão, que foi campeão do mundo. Muita gente não lembra, mas o Luizão foi campeão do mundo pela seleção brasileira em 2002. Era um time Clebão na zaga, né, João? Tinha um Clebão. Era um time massa. Aquele time do Palmeiras era bom demais. O Luxemburgo, no auge da carreira. O Cruzeiro empata 1-1 aqui no Mineirão, num jogo com, sei lá, quase 100 mil pessoas no Mineirão, no velho e saudoso e querido Mineirão. O Cruzeiro vai em São Paulo, sai perdendo para o Palmeiras, tem uma virada histórica e Belo Horizonte vê uma das maiores festas da sua história quando o Cruzeiro conquista aquele título. Parou a cidade, parou. O centro de Belo Horizonte parou para receber o time do Cruzeiro. Eu considero aquele Cruzeiro e Palmeiras um dos maiores jogos da história do Cruzeiro. Uma das maiores vitórias da história do Cruzeiro. O Palmeiras tinha sido campeão paulista com ataque de 106 gols, né? Com Vanderlei Luxemburgo. Fez 100 gols no Campeonato Paulista. E o trio ofensivo, Thiago, era Djalminha, Luizão e Rivaldo. Nossa Senhora. O Cafu de um lado, o Cafu de um lado e Júnior do outro. 2 campeões do mundo. Só de campeão do mundo em 2002, que eu lembro aqui, aquele time do Palmeiras tinha Júnior na esquerda, Cafu na direita, Rivaldo no meio e Luizão no ataque. Isso. 4 campeões do mundo. E só não teve o Djalminha por conta do... Porque deu uma cusparada lá no La Corunha em alguém, né? Deu um soco lá no outro time. Aquelas coisas de Djalminha, que era um gênio, mas de vez em quando perdia o senso da razão. Mas que, pra mim, foi dos maiores jogadores que eu vi jogar. Então, imagina você ter uma dupla de meio. Djalminha e Rivaldo, pra pifar a bola no ataque para Luizão e... O Miller não jogou a final porque o contrato venceu. O ataque era Miller e Luizão. O Miller não jogou a final porque o contrato dele venceu e aí ele foi pro Santos, né? Ele não renovou o contrato e não jogou a final. Mas quem jogou no lugar dele aquela final? Não, aí ele colocou o Marquinhos, lembra um volante revelado pelo Flamengo? Craque de bola. Adiantou o Djalminha. Com o Rivaldo. É brincadeira um negócio desse, né? E esse Marquinhos era bola. Jogava muita bola. Era brincadeira. Uma geração de ouro do Flamengo. Eu acho que o Marquinhos, inclusive, foi quem fez o gol fora da área aqui no jogo do Mineirão. Não, foi o Cláudio. Foi o Cláudio, um zagueiro, chutou uma pancada. De longe, né? Um zagueiro que jogava de volante, isso. Chutou de longe, fez 1-0 pro Palmeiras. Palmeiras fez 1-0 aqui, o Cruzeiro empata. Depois o Palmeiras faz 1-0 lá e o Cruzeiro vira. Exato. Pra mim, tá na lista, assim, dos 5 maiores jogos da história do Cruzeiro. E pode se repetir a importância histórica com uma vitória amanhã. Cruzeiro volta pra briga e quem sabe... bate campeão brasileiro lá em dezembro. Ô, Thiago, eu tenho falado há muito tempo aqui no Rádio Esportes, na turma do bate-bola, que a chance do Cruzeiro em conquistar o Campeonato Brasileiro tá na dureza dessa reta final de Copa Libertadores para Flamengo e para Palmeiras. Infelizmente, o Cruzeiro jogou alguns pontos fora, como aquele jogo do Sport, alguns pontos que o Cruzeiro Santos, que Ceará. o Cruzeiro perdeu até dentro de casa, que se o Cruzeiro chega com essa gordura... certamente o Cruzeiro tinha muita chance de ganhar o brasileiro desse ano. Mas como o si não muda as coisas, o que vale é o que é em campo. O torcedor do Palmeiras tem o seu si, o do Flamengo tem o seu si, todo mundo tem o seu si no Campeonato Brasileiro. A realidade essa é a última grande chance do Cruzeiro ser campeão brasileiro. Se o Cruzeiro quer ser campeão brasileiro, essa é a última grande chance. Porque é tirar 3 pontos desse Palmeiras, ficar ali a 2 pontos do Palmeiras, que vai vir muito pressionado para a reta final. Se perde a Libertadores,
A gente conhece bem o Palmeiras, como é que funciona. O pau vai cantar lá e Leila, bruxa, não sei o quê, e fora Abel. A coisa desanda lá no Palmeiras e isso pode impactar no Campeonato Brasileiro. E se ganha a Libertadores, depois do aperto que passou, vai ser uma virada histórica. Aí, meu amigo, a cabeça vai estar toda na Libertadores. Sem contar um outro ponto, né? Se o Palmeiras vira da LDU, é aquela baixada de adrenalina, né? Que o cara é um relaxamento natural que acontece, é humano isso. Mas para esse jogo de amanhã é exatamente o contrário. Sim. Vai ser o jogo que o Palmeiras vai chegar mais pressionado, mais cobrado, mais desequilibrado fisicamente, porque vem de 2 decisões. Vem de uma decisão contra o Flamengo, que foi um jogo duro, que o Flamengo ganhou, mas que o Palmeiras até o minuto final ali estava buscando empate. Basta lembrar que o gol do Palmeiras foi no minuto final do tempo regulamentar. E, além disso, tem o desgaste do jogo, que tomou uma lapada lá no Equador, 3-0 no lombo. Então chega um Palmeiras amanhã fisicamente e mentalmente arrasado. Essa é a derrota, é a típica derrota de perder o rumo de casa. E o Palmeiras perdeu o rumo de casa. A pancada foi forte. Então